Se você ainda não conhece o Anchor by Spotify, ela é a melhor ferramenta para você criar o seu podcast e tem tudo que você precisa em um só lugar. Anchor permite que você grave e edite direto do celular ou do computador. O podcast é distribuído automaticamente para várias plataformas, como Spotify, Apple Podcast e várias outras. E o melhor de tudo, é totalmente grátis. Baixe o app ou vá em anchor.fm e entre agora mesmo. A Rádio Mais Parnamirim completa um ano no ar, com uma super programação musical e a melhor programação local da cidade. Na Rádio Mais Parnamirim, você tem os melhores programas de entretenimento, programas jornalísticos e as melhores entrevistas preparadas especialmente para você. Siga Rádio Mais Parnamirim nas redes sociais. Siga @Rádio Mais Parnamirim. É isso aí, bom dia para você que nos acompanha através da web rádio Mais Parnamirim. Meu nome é Thiago Macedo e a gente está começando o Mais Parnamirim Esportes para você que gosta de se informar sobre tudo que está acontecendo aqui no esporte potiguar, também no esporte nacional e no esporte internacional. Estamos aqui começando Mais Parnamirim Esportes. Hoje eu estou começando sozinho, a galera vai entrando durante o programa. Hoje é aniversário do Renan. O Renan está recebendo os amigos aí, lógico, com todos os protocolos de segurança, está recebendo o pessoal na casa dele e está comemorando lá mais um ano de vida. Já vamos começar aqui deixando os nossos parabéns para o Renan, que inclusive conduziu muito bem o nosso programa na semana passada. Mas Parnamirim Esportes na semana passada foi conduzido pelo grande Renan Nunes, com uma maestria que só ele tem. Ele que é o nosso narrador oficial, comanda as nossas transmissões de futebol e me substituiu. Semana passada eu estava impossibilitado, estava recuperando ainda da Covid-19 e ainda estou com alguma sequela de respiração, algo assim que dificulta um pouco essa respiração, mas devagarinho a gente vai se recuperando e graças a Deus está tudo dando muito certo. E quero oferecer também o programa de hoje ao meu digníssimo pai, que está internado também por conta do Covid, mas que está respondendo muito bem ao tratamento, está lá com o pessoal no Hospital Universitário Onofre Lopes, o UOL, e está fazendo o seu tratamento para se recuperar da Covid-19. Pois é, a Covid a gente está sofrendo muito com uma doença que já tem vacina. Infelizmente, nossos políticos não entendem a importância desse insumo, desse tratamento para a população, e quem sofre é a gente. Então, devagarinho, a conta-gotas, as coisas vão se resolvendo e melhorando aos pouquinhos. Você está com a gente aqui no Mais Parnamirim Esportes. A gente quer lembrar sempre que você pode acompanhar também através de todas as nossas plataformas. Nós estamos aqui nesse momento na live no Facebook e também através da nossa Rádio Mais Parnamirim, que você pode acompanhar tanto através do site da Web Rádio Mais Parnamirim e também através de aplicativos para celular. Tiago, como é que eu faço para baixar? Onde é que eu encontro o aplicativo? Onde é que eu encontro essas informações? Está passando aqui agora o link abre.ai/Mais Parnamirim Esportes. Nesse link você consegue acessar todas as nossas plataformas, todos os lugares onde está disponível o nosso Mais Parnamirim Esportes. Vamos iniciando o nosso programa de hoje, vamos dando início às informações do programa de hoje. Deixa eu já trazer aqui na tela para o torcedor que está acompanhando conosco. Hoje nós tivemos o treino para o Grande Prêmio de Mônaco. Já está aqui na tela compartilhado para o torcedor. Deixa eu tirar aqui de uma tela cheia, botar minha cara aqui do ladinho para a gente ir acompanhando. Já temos
ouvinte chegando aqui também, a Thelma Campos está dando aqui bom dia, Deus abençoe com saúde, amém, Thelma. A Thelma está com a gente aqui mandando seus comentários, lembrando que você pode comentar através da nossa live no Facebook e os comentários serão colocados aqui, apresentados na nossa tela. Deixa eu trazer para o torcedor o que aconteceu nesse treino para o Grande Prêmio de Monte Carlo, o Grande Prêmio de Mônaco. O treino terminou agorinha, tem pouquinho tempo que terminou, e nós tivemos aí, por exemplo, lá na parte de baixo da tabela, que você está vendo aqui na tela, o Mick Schumacher, ele não participou do treino, porque ele no treino livre, ele acabou batendo o carro, e por conta disso, não conseguiu nem participar do treino. Nikita Mazepin, nossa inspiração na Fórmula 1, ele que tá, quando não briga por último, ele briga para sair primeiro, para sair da corrida, não é sair em primeiro não, mas sair da corrida primeiro, ou acaba para dar trabalho. Esse Nikita Mazepin, ele é o penúltimo colocado, vai ser penúltimo, só ficou na frente de Mick Schumacher, porque Schumacher não participou. Chegando aqui também com a gente a Edileuza Pereira, ela que disse que Verstappen liderou o treino, mas a Ferrari na cola. O que é que aconteceu no treinamento? O Q3, ele iniciou com esses 10 primeiros colocados aí, o Leclerc, Verstappen, Bottas, Sainz, Norris, Gasly, Hamilton, Vettel, Pérez e Giovinazzi. Esses 10 estavam disputando para entrar pela pole position, né, pela primeira posição, pela largada na primeira posição. O Leclerc conseguiu fazer o melhor tempo e logo em seguida bateu o carro. Faltavam aí 17 segundos para finalizar o treinamento. Com isso, a bandeira vermelha foi acionada e nem foi retomado o treinamento. O treinamento parou por ali mesmo, com o Charles Leclerc. A Ferrari, desde 2019, não tinha uma pole position, e tinha sido exatamente o Leclerc, a última pole position da Ferrari. Conseguiu essa pole agora para esse Grande Prêmio de Mônaco. O Grande Prêmio de Mônaco que para o torcedor que acompanha, para quem gosta de Fórmula 1, sabe que é um grande prêmio que é muito claustrofóbico, é tudo muito próximo, tudo muito apertado, e foi justamente nisso que aconteceu o acidente com o Charles Leclerc. Leclerc, ele acabou batendo no guarda-reio de um lado e atravessou a pista e bateu na mureta de proteção do lado oposto. Então, o Leclerc ele vai largar em primeiro, segundo, Max Verstappen, terceiro, Bottas. Hamilton e Vettel, que estão na disputa pelo campeonato, disputa direta aí dos dois, eles estão na sétima e oitava posição. 11 títulos mundiais aí na quarta fila, sétima e oitava posição, Lewis Hamilton contra Sebastian Vettel. Deixa eu trazer como está a classificação. Opa, aí já chegou aqui o nosso PS, o cara que entende de Fórmula 1. Bom dia, PS. Bom dia, Tiagão. Bom dia a todos aí que estão na audiência. Desculpa aí o atraso, aconteceu aqui o imprevisto, mas já deu certo. Não, tamo junto. Tranquilo e calmo. Estava começando aqui falando sobre o que rolou nesse treinamento, PS, mas você que é o nosso especialista, o que é que você viu nesse treino de hoje com a pole position da Ferrari, que não conseguia já fazia tempo, né? Pois é, rapaz, desde 2019, né, que não conseguiu uma pole aí na Fórmula 1, já fazia tempo, desde aquela época lá das especulações dos motores da Ferrari, né? E assim, tá, Thiago, foi um grande prêmio bom de se ver, tá? Até aqui, então, né, o Mônaco já tem o tradicional charme que a gente conhece, né? E assim, é um dos grandes prêmios mais antigos da Fórmula 1. E temos aí uma pole position, digamos assim, inesperada, né? Do jovem monegaço Charles Leclerc, ele que é de Mônaco. Então, ele é da casa, né? É a primeira vez, não é? Primeira vez que tem um... isso, exatamente, primeira vez. E eu diria assim, tá, Thiago, que é uma pole meio com desconfiança, digamos assim. Claro, apesar de que a Ferrari fez, desde a sexta-feira até hoje, né? Ele fez uma soberania incrível aí no Grande Prêmio de Mônaco. Eu tenho certeza que quem vai recorrer de suspeita com relação à Ferrari é a própria Mercedes, né? Que já está especulando ali
algumas suspeitas com relação ao desempenho da Ferrari, como sempre a Mercedes não quer perder o lugar, né? E assim, o Leclerc não tem nada a ver com isso, vem fazendo um final de semana incrível nesse Grande Prêmio de Mônaco. E assim, até então, quem estava ali no calcanhar dele era o Carlos Sainz, né? Estranho de não ver o Carlos Sainz aí na segunda posição, uma vez que ele vinha também fazendo bons tempos, né? Aí com a Ferrari também. E ficou aí para Charles Leclerc essa pole position seguida pelo Verstappen e terceiro Bottas, aquilo que a gente sempre diz, que é o leão de treino. Mas amanhã eu creio que ele consegue segurar o Hamilton, tá? Uma vez que o Mônaco é muito difícil de ter ultrapassagem, né? A não ser que a Mercedes dê a posição para ele em 2 boxes. A única forma de ele perder essa posição seja essa. Uma vez que o Verstappen vai largar na segunda posição e o Hamilton está liderando, né? Com folga aí, 14 pontos à frente de Verstappen. E assim, como o Verstappen está à frente e o Hamilton está lá para trás, o Verstappen pode tirar uma boa diferença nesse grande prêmio, a não ser que aconteça aqueles imprevistos que sempre tem no Grande Prêmio de Mônaco, né, que são as batidas, uma vez que a pista é muito estreita, é difícil a ultrapassagem, e tem aqueles pilotos novatos, né, digamos assim, que ainda não correu nesse Grande Prêmio, e pode haver, assim, digamos, uma pessoa mais afobada, né, querer ultrapassar onde não cabe, e ter acidente, bandeira vermelha e tal, como a gente já viu em grandes prêmios mais antigos, né, se eu não me engano, foi em 95 que Olivier Panis, de uma equipe mediana, conseguiu ganhar o Grande Prêmio de Mônaco, onde houve mais de 15 abandonos, amigo, de carros, né? E ele, tipo, recebeu no colo a vitória. E Mônaco sempre tem desses, né? Acidentes inesperados. Então, para amanhã, será um grande prêmio em que pode haver das duas, né? Ou muitos acidentes, ou troca de posições em box, porque em pista dificilmente se consegue, uma vez que os carros, né, tiveram seu tamanho aumentado ao longo do tempo, a questão de aerodinâmica também desfavorece a ultrapassagem, né, que os carros são mais largos, mais aerodinâmicos, os pneus também tiveram uma evolução em termos de tamanho, são maiores, então se já era difícil passar em Mônaco, hoje é mais difícil ainda, amigo, então por isso que o que é mais cogitado no Grande Prêmio de Mônaco é o sábado, que é o treino, né? Pois é, essa situação, inclusive, deixa eu te perguntar, se o Mick Schumacher, ele não participou da qualificação hoje, porque no terceiro treino livre ele acabou batendo e a Haas estava ainda calculando o prejuízo. Tem chance dele ficar de fora, a Haas pode escolher que ele não corra para que esse prejuízo seja menor, seja diminuído, digamos assim, que eles tenham tempo para trabalhar para o próximo grande prêmio, ou eles vão na tora mesmo, independente, vão botar carro reserva, o que for necessário. Boa pergunta, Thiago, boa pergunta. Porque a gente sabe que tem um limite de orçamento, né, para todas as equipes e que não pode extrapolar esse limite. O que iguala mais um pouco as equipes a partir de agora, né? Em tese, é isso, porque a gente sabe que a soberania está com a Mercedes por causa da força motriz e do investimento. E vamos lá, eu creio que ele vai correr, tá? Até porque aquilo que eu já disse, que Mônaco é uma surpresa, você tem que tentar ao máximo conseguir se manter na pista, tá? Porque sempre acontece imprevisto de carro bater e ter acidente. E desculpa aí, Thiago. Chegou um carro aqui, o cachorro começou a latir. Assim, o que se espera é que pelo menos consiga manter o carro na pista, né? Tanto ele como o Mazepin ainda não correram no Grande Prêmio de Mônaco. Então, creio que a Haas tentará colocar os dois carros, sim, mesmo que largue do box, né? O Mick Schumacher, por não ter feito tempo, mas ele vai tentar pelo menos manter o carro na pista. Porque se acontecer os entraves, um ponto é lucro, né? Eu penso dessa maneira aí. É verdade. A situação dos carros, vamos para a classificação, o que aconteceu hoje. Leclerc em primeiro, Verstappen em segundo, Bottas em terceiro, Sainz em quarto, Norris em quinto, Gasly em sexto, o sétimo é o Lewis Hamilton, oitavo Vettel, nono Pérez, Giovinazzi é o décimo. O que chamou a atenção também foi o 12º, Daniel Ricciardo, que quando terminou a segunda classificação, ficou de fora da terceira e rolou um áudio dele muito triste por ter ficado de fora. Ele que ficou aí por 2 centésimos, se eu não me engano, do 10º colocado, que era o Giovinazzi.
Ricardo, muito triste, a McLaren muito triste, mas todo mundo agradecendo muito pela participação dele, pelo empenho dele. Faz alguma diferença essas duas posições para o Daniel Ricciardo? Olha, com certeza, né? Com certeza, uma vez que o Lando Norris vem conseguindo colocar esse carro da McLaren entre os 10 todo o Grande Prêmio. Então, assim, o carro tem mais a oferecer, principalmente o Ricciardo em si, com esse carro da McLaren, né? E, assim, é cobrado, tem aquela pressão. Ele não está acostumado a correr por pressão, uma vez que para todas as equipes que ele foi, a única que ele teve pressão foi a Red Bull, porque o Verstappen é fora de série, o cara que consegue dominar aquele carro, né? Mas, assim, na McLaren, na Renault, ele não tem essa pressão, mas, infelizmente, dessa vez ele está apanhando um pouco por carro, né? Ele não está conseguindo se adaptar legal ali à McLaren, essa McLaren consegue dar mais, uma prova disso é o Norris, sempre entre os 10. Né? E ele se cobra, tá? É um cara que se cobra, e isso é bom porque a temporada é longa, né? E ele pode ainda recuperar aí terreno, digamos assim, né? E o Grande Prêmio de Mônaco trouxe uma surpresa aí pra gente, né? Como eu já citei há pouco tempo agora, nos finais de treino, tá, Thiago? Esqueci de falar, vou falar agora a você. Quando o Leclerc fez a pole, Sim. Tá? Na segunda tentativa dele, né, de cravar um tempo melhor ainda, ele bateu. E com isso, não permitiu com que os outros pilotos conseguissem fazer uma outra volta, uma outra tentativa, né, de baixar mais os seus tempos. Então, assim, estão especulando que possa ter sido que houve, né, por parte da Ferrari uma trapaça, tá? Mas vai ser algo que será investigado. Se for comprovado que o Leclerc bateu de propósito, ele perderá essa pole position aí, tá, Tiagão? Poderá perder algumas posições Isso por ter prejudicado já aconteceu. Outros. Sim, por ter prejudicado outros a não já ter. Já aconteceu com a Ferrari, com Schumacher, né? Já aconteceu também. Até também o Valtteri Bottas, né? Que Hamilton tinha feito a pole, e Bottas bateu na última curva, e os outros não puderam fazer. Já teve vários casos e vários pilotos também. E já teve também até em casos de corridas em si, né, que ainda assim um Piquet bateu de propósito para que Alonso pegasse o safety car, fosse para o box, voltasse já com os pneus trocados e assumisse a ponta e fosse o vencedor do Grande Prêmio. Agora eu não lembro se foi Abu Dhabi, tá? Eu não lembro agora o Grande Prêmio em si, mas já teve também isso em corrida. É bem complicada essa situação. Agora, para fechar a Fórmula 1, PS, para a gente fechar com chave de ouro, para você nessa corrida aí, quem são os 3 primeiros? Monta o teu pódio para essa corrida. Tá fechado o teu microfone, PS. Aquilo que eu disse, se não acontecer nenhum entrave, tá, Tiagão? O pódio provavelmente será esse daí. Tá, o que pode surpreender aí é a primeira e segunda colocação, uma vez que Max Verstappen poderá andar próximo ali do Charles Leclerc e ganhar essa posição nos boxes, uma vez que a Red Bull, como eu sempre digo, é a equipe que tem o melhor desempenho em troca de pneus. Né? Na troca de pneus, a Red Bull tem os 6 melhores tempos de todos os tempos da Fórmula 1, tá abaixo de 2 segundos. Então, assim, pode surpreender nos boxes, se não houver um acidente logo na primeira volta. Então, pode ser ou Verstappen, tá? E Leclerc e Bottas, ou Leclerc, Verstappen e Bottas. Então vamos mantendo do jeito que sai, volta, do jeito que sai, termina. Vamos passando agora para o futebol. Deixa eu trazer aqui a Edileuza, ela está falando que a gente pegou no pé, a gente não, né? O pessoal pegou no pé na semana passada em relação ao Fla-Flu, aí deu empate. O PS que é o rei do empate nos nossos bolões, aí acabou que deu empate no Fla-Flu. A gente vai já comentar sobre Flamengo e Fluminense, sobre o Campeonato Carioca. A gente vai passar pela Libertadores hoje, pelo Campeonato Paulista, pelo Campeonato Carioca e pelo Campeonato Potiguar. Vamos conversar sobre todos esses campeonatos, começando pela Libertadores, onde nós já definimos a vida da maioria dos brasileiros. Já temos aí pelo menos 5 brasileiros classificados. Se a minha conta estiver errada, pode corrigir, PS. O Palmeiras é um deles, conseguiu na última rodada a sua classificação, apesar da derrota para o Defensa e Justiça, pelo placar de 4-3, jogo sofrido demais para o torcedor do Palmeiras. Eu vou dar um giro já nos placares aqui, nas classificações, depois a gente já faz o apurado geral dos clubes brasileiros.
No grupo B, o time do Internacional também já está em 90% garantido. O grupo é um dos grupos mais embolados, mas o Internacional só depende dele mesmo. Conseguiu vencer na última partida o time do Olímpia, e com essa vitória foi a 9 pontos, está na primeira posição. Ou ganha ou perde, né? O time do Internacional é tudo ou nada. 3 vitórias e 2 derrotas, não empatou com ninguém. Na verdade, nesse grupo do Inter, ninguém empatou, né? Todo mundo vai para o tudo ou nada, e esse tudo ou nada às vezes dá umas goleadas, como esse 7-2 aí do Deportivo Táchira contra o Always Red. No grupo C, o time do Santos é o que está sofrendo mais, um dos que está sofrendo mais entre os brasileiros. Está hoje na terceira posição e estaria de fora. Se terminasse agora, então estamos indo para a última rodada. Ele vai tentar uma vaga disputando aí o jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Então ele não depende só dele. Ele depende também de um resultado aí, pelo menos de empate entre Boca e The Strongest. O empate entre essas duas equipes é o melhor cenário para a equipe do Santos, caso ele consiga vitória contra o Barcelona. Na última rodada, o time perdeu para o The Strongest pelo placar de 2-1. No grupo D, o Fluminense também está sofrendo para conseguir a sua classificação, para conseguir se garantir. Vai enfrentar o River Plate na última rodada. O River Plate que foi sensação essa semana, porque conseguiu entrar somente com os 11 jogadores em campo, com um jogador de linha no gol, e ainda assim venceu o jogo contra o Santa Fé pelo placar de 2-1. Fez 2-0. E o detalhe, viu? Tudo bem que o goleiro, o jogador que estava no gol do River, não vou lembrar do nome dele agora, mas ele... O Pérez. O gol que ele sofreu... Isso, o Pérez, né? O Pérez, o gol que ele sofreu, qualquer goleiro titular ele também sofreria, viu? Porque a bola foi a queima-roupa, rasteirinha no canto, distante ali dele, qualquer goleiro sofreria aquele gol. Não é que a gente teve um 2-1 com esse gol aí, porque era um jogador improvisado que estava no gol, não. O gol que ele levou foi um gol que qualquer goleiro titular levaria. Falando do Fluminense, o Fluminense perdeu para o Júnior pelo placar de 2-1. No grupo E, o São Paulo se classificou, apesar de ter perdido na última partida para o Racing. Perdeu também a liderança, e o Rentistas, quem ainda ameaçava, o time do Rentista perdeu o jogo para o Sporting Cristal. Com isso, o São Paulo não pode mais ser alcançado pelas duas equipes que estão abaixo. São Paulo e Racing já classificados. Na última rodada vão definir a posição de acordo com o resultado entre os dois primeiros e os dois últimos. O Racing pega o Rentistas, que é o último colocado. São Paulo pega o Sporting Cristal. Então, São Paulo não depende só dele, depende também de um resultado de derrota da equipe do Racing. E só se houver derrota. Se o Racing empatar, já garante a primeira posição. Grupo F, não temos brasileiros no grupo F. Argentinos Júnior já classificados, os outros 3 brigando pela segunda vaga. O grupo G tem o Flamengo já classificado, Vélez Sarsfield já classificado também, e os dois se enfrentam na última rodada para definir o primeiro colocado. No empate dá ao Flamengo essa colocação. Na rodada do meio de semana, o Flamengo empatou pelo placar de 2-1 com a LDU, com um jogador a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo, mas esse time da LDU foi um joguinho chato para marcado, muito pegado, muita catimba, mas o time do Flamengo conseguiu garantir o empate com a Arrascaeta numa entrada brilhante, bateu uma falta, jogou a bola com a mão, pegou a bola com a mão e jogou na cabeça do coleguinha, que cabeceou a bola para o gol. Grupo H, grupo do Atlético Mineiro já garantido e também já na primeira posição, já vai passar na primeira posição, vai enfrentar o time do Laguaira na última rodada só para definir a pontuação. O Atlético Mineiro, salvo engano, é o primeiro colocado geral da Libertadores. Deixa eu dar uma conferida superficial aqui, mas eu acho que ninguém tem 13 pontos. O Atlético Mineiro é o primeiro colocado geral da Copa Libertadores da América, já tem 13 pontos, não perdeu para ninguém, tem um saldo de 8 gols, é um dos melhores ataques também,
e já está definida a primeira, está esperando só a definição dos seus adversários na próxima fase. PS, me conta aí o que é que você viu nesse meio de semana, mas peraí, antes de você me contar o que você viu, deixa eu dar um bom dia para o Jefferson Bezerra, que chegou para completar aqui a nossa bancada hoje. Hoje não teremos o Renan, que está completando aniversário, já falei no início, já deixamos os parabéns aqui também para o Renan, e agora eu dou as boas-vindas ao Jefferson Bezerra completando a nossa mesa. Bom dia, Tiago. Aliás, quase boa tarde já, né? Boa tarde, Paulo Sérgio, nosso amigo Renan. Eu já fiquei sabendo que Renan está fazendo um bolo lá e o Paulo Sérgio vai levar o refrigerante, então é só vocês me passarem a localização da casa do Renan que eu estou descendo para lá, então... Ele passa lá... Leva um presente também. Passa lá para comer o bolinho. Então, vamos iniciando aqui sobre a Libertadores. A Edilson está dizendo que Defensa e Justiça é uma pedra no caminho dos brasileiros. Ô time chato. Defensa e Justiça já tirou São Paulo na pré-Libertadores, já eliminou o Corinthians também, agora está sendo o arquirrival da equipe do Palmeiras, né? A gente nunca viu o Defensa e Justiça dar tanto trabalho para uma equipe como está dando para essa equipe do Palmeiras. Aí eu tinha até perguntando aqui, cadê Renan e Jeff? O Renan está aniversariando hoje, recebeu agora, no momento do programa, recebeu uma visita, está acolhendo lá os amigos, lógico, com todos os protocolos, todo mundo de máscara, não é uma aglomeração, são alguns amigos que foram visitá-lo, e o Renan está comemorando mais um ano de vida. O Jeff já está aqui conosco. O Jeff tinha vindo aqui no centro da cidade, aí ele voltou para casa, já entrou na nossa sala para conversar sobre a Libertadores. PS, me conta aí o que é que você está vendo dessas equipes. O Santos está se complicando cada vez mais. A equipe do Fluminense está ali também. A gente estava dando muito crédito para o Fluminense, e as outras equipes já garantidas, né? Os outros brasileiros já garantidos. O que é que você está vendo dessa Libertadores? É verdade, é complicado para alguns brasileiros, né? Não muito para outros, mas a questão maior é o calendário, né? Calendário nosso brasileiro. Às vezes também a questão financeira do investimento do clube, né? Que não tem aquela expressão, que grande expressão, digamos assim, que auxilie a equipe com um elenco melhor, né? Digamos assim. Partindo assim do Palmeiras, o Palmeiras já tinha a sua classificação decretada, né? Já na quarta rodada ali, ele já conseguiu fazer seus 12 pontos, já ficou inalcançável quando o Defensa e Justiça não conseguiu resultados positivos contra a LDU, então ficou fácil para o Palmeiras, né? Mesmo que o Palmeiras perdesse tanto para, aliás, Del Valle, né? Tanto para Del Valle como para Defensa e Justiça, o Palmeiras não ia perder essa primeira colocação. E assim, ficou decretado. O que atrapalha muito mais as equipes brasileiras é o estadual, que tanto Palmeiras participa, Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro, né? Então, fica difícil você conciliar, porque às vezes, parte daquela que o torcedor mal acostumado, digamos assim, principalmente do Palmeiras, do Flamengo, acostumado com muitos títulos, né? Eles cobram muito das equipes, né? Então, assim, Palmeiras e São Paulo são finalistas do Paulistão. E ninguém quer perder nada para ninguém, amigo. São Paulo vem no jejum aí gigantesco de jejum de títulos e precisa ganhar pelo menos um paulista, né? Então, assim, Palmeiras e São Paulo pouparam suas equipes essa semana, o que prejudicou no desempenho, né, dos seus jogos na Libertadores. E depois veio o Flamengo também e Fluminense entrando com equipes mistas, né, na Libertadores. O Fluminense foi o que mais sofreu com isso, digamos assim, apesar de que o Flamengo, né, teve o jogo nas mãos mesmo, dominando, tá? E, infelizmente, o Ilharão foi infeliz em uma das entradas que foi expulso, o que acabou prejudicando aquela soberania que o Flamengo tinha, deixou o jogo mais igual, e o Flamengo teve que buscar o resultado no último minuto, né? Menos mal. Agora, Fluminense perder em casa por 2-1, aí ficou complicado, né? Porque se o River ganhar do Fluminense lá fora, o River fica em primeiro, o Fluminense em segundo, e o Fluminense terá uma pedreira pela frente, que pegará o primeiro colocado do outro grupo, né? Então é complicado. Quem está de vento e poupa
Atlético Mineiro. Tem nada a ver com isso, é um time mais folgado, digamos assim, né? Mesmo tendo os mesmo calendário de Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Fluminense, né? Ele conseguiu manter o seu desempenho melhor, digamos assim, um desempenho melhor na Libertadores do que os outros clubes brasileiros, né? Quem está sofrendo com mais dos clubes brasileiros? Santos e Internacional. O Inter, eu achava que ia deslanchar, né? Uma vez que o técnico prometeu ali botar o ataque para funcionar, e funcionou, mas ataque que funciona, a defesa fica exposta. Infelizmente, essa é a realidade do futebol, e é o que está acontecendo com o Inter, ou ganha ou perde, e está se complicando, ficou difícil agora, ele precisa só do empate, mas é aquilo que você falou aí, ou ganha ou perde, né? O Internacional é aquele time que ou ganha ou perde, é 8 ou 80, então terá que buscar o resultado fora de casa, aí é que é mais difícil, né? E já a questão do Santos, o Santos tem que fazer o resultado ainda depender de outros para poder se classificar, no caso o tropeço do Boca Juniors, né? Então, meu amigo, acho que está difícil para o Santos, também para o Internacional, uma vez que o grupo do Inter é o mais equilibrado de toda a Libertadores, todos estão com 6 pontos, o que diferencia o saldo de gols, aquilo que você falou, né, em que quem faz mais gol é que pode se classificar em primeiro ou segundo, no caso o grupo do Inter. Mas a questão é quem o Inter vai pegar na última rodada e onde o Inter vai jogar. Esse é o problema, tá? O Inter, para você ter uma ideia, né, mesmo com todo o reforço que ele fez de ataque, para poder se manter nessa Libertadores, vai jogar fora contra o Always Red, que vem de derrota, tá? Vai jogar em casa, que vem de derrota. Então, o Inter tem que fazer o dever de casa mais do que nunca agora. Tem que golear, né, para poder ficar em primeiro, porque o saldo que os outros times criaram em cima do Always Red é um saldo bom, que mesmo que o Inter ele não ganhe, né, digamos assim, se ele não ganha e o outro time só empatar, aí fica complicado para o Inter, né? Eu sei que o Inter já tem 9, o Deportivo Táchira tem 9, mas se o Inter não ganha do Always Red, digamos assim, né, e o Olímpia ganha, e aí? Aí fica difícil para o Inter, né? Aí fica com 2 times brasileiros fora, que é o Santos e o Inter. Então esperamos que o Inter faça o dever de casa, que só depende dele. Só depende dele. Um empate já classifica, mas uma vitória fica em primeiro, né? E é o que nós esperamos. Está difícil para o Santos tem que ganhar e depender da derrota do Boca, ou pelo menos um empate. Trazendo a lista aqui dos já classificados para as oitavas de final. São 16 vagas, temos 9 equipes já garantidas e 7 vagas ainda em disputa. O Palmeiras, Atlético Mineiro, Racing, Argentino Júnior, Defensa e Justiça, Flamengo, São Paulo, Vélez e Barcelona. Dos brasileiros, nós temos 8 brasileiros, temos 4 garantidos e 4 brigando por vaga. Jefferson, a gente tem espaço ainda nessa Libertadores para surpresas ou nós vamos ter o que está nessa última rodada, o que está, a classificação que está, você acredita que se mantém? Paulo Sérgio já fez aí a análise. Nós temos aí Santos e Internacional brigando aí nessa última rodada, né? O Santos talvez numa situação mais delicada. O Internacional também num grupo difícil, né? Num grupo bastante equilibrado. Mas, no geral, os brasileiros chegarão muito fortes aí na segunda fase. Só um detalhe lá para o jogo do Flamengo. O gol de empate, o gol do Gustavo Henrique, né? Se a gente for analisar direitinho o gol ao pé da letra, ele sobe, por mais que o jogador da LDU puxe lá, tente pegar na camisa dele, mas ele se apoia nas costas do zagueiro da LDU para fazer o gol, né? Então eu acho que se a gente tivesse um VAR, o VAR poderia ter anulado o gol, ou ter colocado para o árbitro analisar o segundo gol de empate do Flamengo. Mas eu acho que não, Thiago. Eu acho que talvez nós não tenhamos muitas surpresas aí nessa última rodada, não. Com exceção desses 2 grupos aí, né? O grupo do Santos e o grupo Internacional. Mas, no geral, eu acho que os brasileiros chegaram fortes, né? Claro que a gente já pode ter de cara aí nas oitavas, pelo cenário que vai se construindo. De repente, já um clássico brasileiro aí
nas oitavas, né? De repente um São Paulo e Flamengo, ou um São Paulo e Palmeiras, ou um Fluminense e Flamengo, Fluminense e Palmeiras, Fluminense e Atlético, São Paulo e Atlético, e eu acho que isso já seria um teste de fogo aí para os clubes brasileiros. Mas a gente sabe que a Libertadores é uma competição de mata-mata, essa questão de terminar em primeiro lugar geral, né? O Palmeiras foi 3 anos seguidos aí, primeiro geral, isso não é garantia de absolutamente nada, né? Mas o Atlético, acho que o Atlético colhe o seu fruto aí, é uma equipe que investiu bastante, talvez foi a equipe brasileira que mais investiu, né? Para essa temporada, né? Você tem o Nacho Fernandes ali, que é um jogador que desequilibra, aí lá na frente você tem Vargas, você tem o Hulk, você tem o Keno, você tem o Savarino, então é um elenco bastante recheado, e tem um grande treinador no banco, que é o Cuca, que é um treinador que respira futebol, e a gente sabe que pode fazer a diferença aí nesse mata-mata. Mas repito, mata-mata, como o próprio nome diz, mata-mata, é quem errar menos, né, é que vai conseguir chegar até a final da Libertadores. Verdade, a Libertadores... Thiago. Oi. Interessante que o fator casa não tem sido tão primordial, né, nessas disputas aí, porque se você for pegar um exemplo, Defensa e Justiça e Palmeiras, né, que tipo, o Palmeiras ganhou lá e Defensa e Justiça ganhou aqui. E em termos de confrontos, né, já somando os dois aí, já tá 2-2, né, 2 vitórias lá e 2 vitórias aqui. E nenhum dos dois, como mandante, ganharam. Isso é interessante, né? Vai ser um confronto que vai tirar o sono dos palmeirenses ainda por algum tempo. A Edileuza está participando aqui com a gente, ela está falando sobre o que rolou essa semana com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, aconteceu um fenômeno bem interessante, né? O Renato Gaúcho foi especulado como novo técnico do Corinthians. A filha dele, a Carol Portaluppi, disse que tinha um segredo para contar, ganhou 300 mil seguidores no Instagram da noite para o dia, e em seguida o Renato Gaúcho disse que não iria para o Corinthians, ela já perdeu 100 mil. O pessoal do Corinthians não gostou muito, ficou meio chateado com ela por conta dessa fofoca que ela ia dizer, mas ela acabou que não disse nada. Ela foi genial, ela aproveitou o hype da galera aí e surfou na onda e conseguiu aí um pulo grande, um salto grande na sua conta do Instagram. E o Renato Gaúcho rejeitou essa proposta, disse que queria ficar perto da família, queria jogar futebol, queria manter aí a sua qualidade de vida. E agora o Corinthians está, segundo a Edileuza, agendou uma reunião com a Aguirre para esse sábado para tentar a contratação. Corinthians já... Oi. Será que dependendo do resultado do jogo de hoje, né? Será que o Fluminense levantando a taça? Será que na segunda-feira Renato Gaúcho não aparece lá na Gávea lá para ser apresentado como técnico do Flamengo? Já se especula que primeiro tropeço de Rogério Ceni, o Renato Gaúcho brote para ser o novo técnico do Flamengo. Eles que já toda vez que Renato Gaúcho capengava no Grêmio, dava alguma escorregada no Grêmio, o primeiro lugar que se dizia que ele estava visitando era o Flamengo. Todo mundo sempre teve esse fetiche, digamos assim, de ver o Renato Gaúcho na Gávea comandando o time do Flamengo. Diga. Ele mesmo já especulou o desejo de comandar o Flamengo, né? Mesmo quando ele estava lá no Grêmio, né? Arrastando lá as Copas do Brasil, Copa Libertadores, ele já demonstrou que o grande desejo dele era comandar o Flamengo. E em algumas reportagens que eu tenho acompanhado essa semana, ele disse que se ele conseguisse, né, comandar um clube carioca, seria unir o útil ao agradável. Mas eu não creio muito que nessa questão que ele diz de comandar um clube carioca, ele está se induzindo exatamente sem o Flamengo, tá? Porque ele já comandou o Fluminense. Então, se assim, ele não teria saído do Fluminense, tá? Vasco, Botafogo, será que ele iria? Eu não vejo uma outra possibilidade, senão o Flamengo. Eu não creio que ele vá querer comandar um Botafogo ou um Vasco da vida. Uma vez que se rejeitou um Corinthians, por que não vai rejeitar um Vasco ou um Botafogo? Eu creio que ele vê mais o desejo de estar no Flamengo mesmo. E essa proposta aí do Corinthians, né? Essa proposta do Corinthians foi uma proposta muito meia boca, né? Porque a gente sabe que
o Corinthians está vivendo uma série de dificuldades financeiras lá, né? Só para a gente ter uma noção, o Renato Gaúcho é o treinador brasileiro mais caro do futebol brasileiro, né? E quando ele renovou o seu contrato com o Grêmio em dezembro, ele já tem um salário na casa dos 800 mil reais, e ele não aceitou, na renovação do contrato, ele não aceitou o aumento do salário, em si, a diluição das luvas, que eram diluídas de acordo no decorrer do salário. Então, o Renato Gaúcho tinha um salário na casa de R$1 milhão lá no Grêmio, e o Corinthians aproveitou, né, todo o turbilhão de crise lá, o presidente, para fazer a média com a torcida, enviou uma proposta, mas a gente sabe que o Renato Gaúcho não iria aceitar essa proposta, até pela complexidade financeira que o Corinthians vive e pelo plantel que o Corinthians tem. Então aquilo ali foi mais para tentar iludir um pouquinho o torcedor corintiano e dizer que foi atrás do que propriamente, mas para apagar o fogo. Mas deixa eu aproveitar que a gente entrou nessa história para perguntar para vocês dois de forma objetiva. Rogério Ceni e Renato Gaúcho. Renato Gaúcho vai trabalhar melhor esse elenco do Flamengo hoje do que o Rogério Ceni está trabalhando? Rapaz, é o seguinte, Thiago e Paulo Sérgio. Eu acho que o Rogério Ceni, ganhe ou perde lá, ele é sempre criticado. É impressionante a paz que ele não tem lá no Flamengo, né? E a gente sabe que o Renato Gaúcho é esse cara que gosta de estar na mídia, né? Ele gosta de aprontar nas entrevistas. Então, a gente sabe que o futebol também tem esse lado do entretenimento, e o torcedor acaba indo nessa onda, né? Mas eu não sei. Eu acho que os dois são dois treinadores que são bons de grupo, né? O Rogério Ceni, quando chegou no Flamengo, já demonstrou isso. Mas é como eu falei, não dá para entender a perseguição que o Rogério Ceni sofre lá no Flamengo, né? Talvez, não sei se por ele ser um ídolo eterno do São Paulo, né? Por ele ser um goleiro que tem uma história no futebol mundial, e quando você chega num clube grande, o torcedor talvez não tenha um pouco de receio nisso. Então eu acho que ganhando ou perdendo, o Rogério Ceni vai ser sempre criticado. E repito, claro que hoje eu acho que o Flamengo é favorito, mas se o Fluminense vencer a partir de hoje e se sagrar campeão carioca, eu acho que amanhã dificilmente ele continua no Flamengo, e isso abre as portas para o Renato Gaúcho a realizar o sonho dele de dirigir a equipe do Flamengo. É verdade, e tudo parte, né, Gerson? Tipo, daquilo que a gente já sabe, do desejo do torcedor, que é sempre títulos, né? Renato Gaúcho pegou um Grêmio que não tinha títulos, né? E ele conseguiu ganhar vários títulos, tanto estadual como Copa do Brasil e Libertadores. E se ele pega um Flamengo com o elenco que tem, eu creio que ele conseguirá, sim, ganhar títulos para o Flamengo, né? Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. E, tipo, o torcedor fica mal acostumado quando começa a ganhar títulos. Aquele Flamengo de 2019, né, pela ânsia do torcedor do Flamengo, que pelo fanatismo que eles têm pelo clube em si, né, e eles sentem a falta desses títulos, né, tanto de Libertadores, Copa do Brasil, Recopas. Então, eles querem estar sempre ganhando, querem estar sempre lá em cima. É tipo no perfil do Renato Gaúcho, exatamente. O torcedor é do perfil do Renato Gaúcho, né, digamos assim, casa muito bem aquela ânsia que ele deseja de estar sempre na mídia, sempre aparecendo, sempre sendo melhor. Então, assim, eu acho que casa bem. Tá? O Rogério Ceni também tem um perfil que se enquadra mais com o Fortaleza. Você sabe que com o Fortaleza, com o Rogério Ceni, é outro time. Aí agora saber se o Fortaleza vai querer aceitar ele de volta, né? O torcedor em si, digamos, de lá do Fortaleza. O Fortaleza que contratou o argentino, né? Depois de 2 abandonos do Rogério Ceni para ir para outros clubes, será que eles vão recebê-lo de novo? E falando em retrospecto de Flamengo e São Paulo, né? O Flamengo não tem um retrospecto possível não contra o São Paulo, principalmente o do Rogério Ceni, né? Não ganhou ainda do São Paulo. Vai ser uma novela que a gente vai ver se desenrolar durante essa semana. Se o Rogério Ceni sair do Flamengo, muito provavelmente ele ainda demora um pouquinho para conseguir uma equipe, porque o Fortaleza, que é quem acolhe ele sempre que ele está sem equipe, contratou o Juan Pablo Vojvoda, que era do União La Calera, e chegou para comandar a equipe do Fortaleza.
Vamos girando, finalizamos a Libertadores, vamos começar nos estaduais, começando com o Campeonato Paulista. Rolou o primeiro jogo da final, Palmeiras e São Paulo, foi um jogo onde os destaques maiores foram os goleiros. Porém, o destaque negativo para o São Paulo é a perda de dois jogadores importantes. Perdeu Daniel Alves e perdeu Benítez, dois jogadores que fazem aí a criação da equipe do São Paulo. E os dois, muito provavelmente, aí o Benítez, se eu não me engano, já tá confirmado que está fora. E o Daniel Alves vai fazer uns exames para ter certeza se consegue jogar ou não. São Paulo e Palmeiras acabaram empatando esse jogo de ida por 0-0 e o jogo de volta vai... Opa, peraí que eu perdi aqui a tela, deixa eu trazer. O jogo de volta acontece exatamente amanhã, no Morumbi, às 16 horas. O que é que vocês veem dessa partida, desse jogo de ida, e o que é que vocês já esperam para esse jogo de volta? Deixa eu começar pelo Jefferson. Assim, eu acho que dentro do contexto já era um jogo que já poderia se esperar, né? Um jogo de marcação, os dois times primeiro pensando em não tomar gol, né? Eu acho que o São Paulo é uma equipe que tem, eu falei aqui em outros programas, que o São Paulo tem um histórico vencedor jogando esse esquema do 3-5-2, né? O Palmeiras nem tanto. Então o Miranda veio ali para ser a cereja do bolo na zaga, né? Do sistema defensivo. Acho que o São Paulo fortaleceu muito o sistema defensivo. Tem bons jogadores da base também, no meio de campo ali, como o Luan, como o Lisieiro, o Igor, acho que é o Igor Gomes, né? O Igor Gomes. Então, acho que o Crespo talvez foi a maior contratação que o São Paulo fez aí nesses últimos 5 anos, nos últimos 4 ou 5 anos. Eu acho que foi o melhor treinador que apareceu para o São Paulo. Mas, assim, do outro lado, você tem um Palmeiras que também é uma equipe que é difícil de ser batida, né? De se fazer gols. O Palmeiras adotou esse esquema recentemente de 3 zagueiros. Eu já falei que também aqui que não me agrada muito, mas tem jogos que dá certo e tem jogos que não dá, né? O Abel Ferreira é um treinador promissor, é um bom treinador, é promissor, mas é também teimoso, né? Eu acho que tem jogo que não seria muito viável para o Palmeiras jogar no 3-5-2. O exemplo contra o Defensa e Justiça, claro, era a mistura do time C com o time B, mas mesmo assim ele tenta colocar laterais como zagueiros e acaba, quem acompanhar o partido sabe que isso foi um sufoco danado, né? Porque os dois laterais, de uma hora para outra, você tem que se transformar em zagueiro, né? Então, você não tem ali a visão de um zagueiro, você não tem a adaptação que um zagueiro tem ali nos espaços, né, em retirar bolas. Mas eu acho que foi uma partida dentro do esperado, Thiago e Paulo Sérgio, também para os torcedores que estão nos acompanhando. O jogo de volta amanhã está aberto, né? A gente sabe que finais são definidos em detalhes, mas eu acho que o São Paulo, por jogar em casa, vai tentar se impor mais o jogo. Eu acho que o Palmeiras, assim, para falar do Palmeiras, não dá nem para a gente ter uma perspectiva, porque esse Palmeiras é um Palmeiras que não contrata. A gente sabe também que tem a dificuldade financeira, né? Por mais que o Palmeiras tenha um grande elenco, mas não tem assim um jogador diferencial, um craque, né? No 11 contra 11, por exemplo, contra o Flamengo, isso ficou provado. No Mundial de Clubes, isso ficou provado quando enfrentou a equipe do Tigres, que fez 1-0, e o Palmeiras não soube não teve forças nem para conseguir fazer um gol e empatar. E depois veio os 2 jogos contra o Flamengo e depois contra o Defensa e Justiça, aquele jogo contra o Defensa e Justiça aqui. Claro, eu acho que a equipe também já estava abalada pelo revés contra o Flamengo. Então é uma equipe que assim, tem bons jogadores, tem um elenco qualificado, mas falta um pouco mais assim de ousadia do treinador, de audácia, de repente tirar ali um dos 3 zagueiros, colocar o Gustavo Scarpa, que é bom jogador, vive bom momento, de repente tirar ali mais tirar um próprio zagueiro, colocar o Wesley, jogar como ele fez contra a equipe do Grêmio na Copa do Brasil, né, jogando fora lá, fez uma boa partida. Então, acho que o cenário que a gente vislumbra para amanhã é um jogo ainda de marcação, de muita marcação, mas eu acho que o São Paulo vai tentar se impor e já arriscando um placar aqui, um palpite, eu acho que a gente vai ter um empate com gols e vai ser definido nos pênaltis.
Olha aí, PS Bem-vindo ao clube. já sorriu, ele já. Bem-vindo ao clube. Só para Tá tudo complementar a bem. informação desse jogo de amanhã, o árbitro vai ser o Rafael Claus. A arbitragem do jogo é do Rafael Claus. Ele vai ter como assistentes Daniel Paulo Gioli, Neuza Inês Bach, e o quarto árbitro é o Thiago Luiz Scarascati. Eita, nome bonito, bichinho. Vai ter VAR nesse jogo. O Márcio Henrique de Góes será o responsável pelo VAR e vai comandar a equipe aí do árbitro de vídeo. Detalhe, Rafael Claus é um dos melhores árbitros de São Paulo na atualidade, já apitou 100 jogos pelo Campeonato Paulista, esse ano participou de 13 partidas, a grande maioria pelo Campeonato Paulista, 8 jogos pelo Campeonato Paulista, um jogo das eliminatórias da Copa do Mundo, um jogo dois jogos pela Libertadores e um jogo pela Sul-Americana. O último jogo do Rafael Claus como árbitro central de uma partida foi exatamente uma vitória do Palmeiras pelo placar de 1-0 sobre a equipe do Red Bull Bragantino. Será que vai dar sorte, PS? Pode ser que sim, né? Mas como sorte não entra em campo e sim o futebol, né? Amanhã será um futebol daquele que a gente viu quinta-feira, né? De muita marcação. Uma vez que as duas equipes vão apostar, como bem citou o Jefferson aí, numa marcação de 3, né? De 3 defensores logo na primeira linha. Então, assim, tanto o Palmeiras como o São Paulo tem a mesma característica. A gente viu quinta-feira, como se fosse um espelhando o outro, da mesma forma. O São Paulo não dava espaço para o Palmeiras fazer o que ele tem de mais forte, que é o contragolpe, né? É tanto que ele colocou 3 defensores. E o Palmeiras também não dava espaço para a equipe do São Paulo, que teve que fazer suas principais jogadas com arremate de longa distância, né? E uma delas quase saiu um golaço do Sara, né? Aquela bola que bateu na trave ia ser um golaço mesmo. O Everton não chegou, mesmo com toda a qualidade que ele tem, né? Mas, assim, no primeiro tempo eu vi um São Paulo melhor do que o Palmeiras. É um time que sufocou mais o Palmeiras, né? Conseguiu criar mais, mas porém no segundo tempo houve uma queda, né? Digamos assim, da equipe do São Paulo, e o Palmeiras cresceu mais. Se não fosse o Volpi, né? Tanto no primeiro tempo como no segundo, creio que o placar teria sido mais favorável para a equipe do Palmeiras, uma vez que o Palmeiras, que jogou em casa, não fez o placar a favor, né? É isso que é o ponto negativo para a equipe do Palmeiras, né? Que quem joga em casa, obrigatoriamente, pelo menos, tem que fazer um resultado positivo. E eu vi o empate não como sendo positivo para o Palmeiras, que terá que lutar fora de casa, no Morumbi. A gente sabe que o São Paulo no Morumbi é forte, né? Mesmo assim, se o São Paulo tomar, como disse o Jefferson aí, mais as rédeas da partida, o Palmeiras terá que jogar naquele contragolpe forte que ele tem, né? Velocidade com o Rony pelas pontas, né? Luiz Adriano vindo mais atrás para dar aquele último passe, e a primeira cadência de jogada ali com o Rafael Veiga, né? Mas o São Paulo, ele pode optar amanhã pelo Luciano, né? Um jogador que não estava apto para jogar na última partida da quinta, mas pode jogar amanhã. O Luciano tem muita qualidade, né, de finalização, né? O Pablo já peca um pouco nisso, mas o Pablo tem um pouco mais de movimentação, né? Então, tipo, o Pablo pode vir de trás para frente, o Luciano pode servir de pivô para fazer aquela jogada de agitar a bola para os homens que vêm de trás, ou até mesmo em uma disputa de corpo a corpo ali com o Gustavo Gomes ou aérea, né? Então, assim, será um jogo que terá várias características, tanto de um lado como do outro, e é aquilo que o Jefferson falou, detalhes, né? Aquele que não errar, é aquele que pode sair vencedor ou no jogo, e se o jogo for muito truncado, como foi quinta-feira, será nos pênaltis. Vai ser um jogão, com certeza, essa final entre São Paulo e Palmeiras. O jogo acontece amanhã, na tarde de domingo. Também tivemos a primeira partida do Campeonato Carioca. Deixa eu tentar colocar aqui as imagens do jogo. Esse jogo teve gols. O Gabigol fez um gol pelo Flamengo e o Hernandes fez o gol pela equipe do Fluminense, que fez o gol de empate. Vou tentar trazer aqui os lances dos gols, né? Pronto, encontrei aqui o gol do Gabigol, gol de pênalti, o pênalti batido aí pelo Gabigol. Deixa eu já tentar trazer o gol de empate da equipe do Fluminense, para não ter perigo da gente tomar um strike aqui com
o lance, pronto. Encontramos aqui o gol do Fluminense, o gol de empate. A bola cruzada na área, uma confusão ali, o jogador só fez escorar a bola de cabeça para o gol. Deixa eu tirar aqui rapidinho para não ter perigo de derrubar o vídeo da gente, viu? Porque é danado para o Facebook encrespar com esses vídeos. A gente está só mostrando os gols, a gente não está usando a imagem nada para ganhar dinheiro em cima deles, mas ainda assim o pessoal gosta de dar strike nos vídeos. Tivemos um empate por 1-1, a Edileuza já comentou que a gente pega no seu pé por conta dos empates, mas que você está conseguindo cravar aí os resultados, porque está todo mundo empatando com todo mundo nessas finais de campeonatos. Jogo de volta, a polêmica maior é fora de campo. O Flamengo queria levar esse jogo para Brasília, a Federação Carioca também queria levar esse jogo para Brasília. Qual era o objetivo? Ter torcida, botar a torcida no campo. O Fluminense bateu o pé, disse que não queria, e de forma correta conseguiu aí manter o jogo no Rio de Janeiro, e foi lançada uma campanha da torcida do Fluminense. A torcida fez uma carta aberta, inclusive, onde a torcida dizia que se orgulhava de não ser como a torcida do Flamengo, que simplesmente estava ignorando as 430 mil mortes que a gente tem com o coronavírus, e que estava querendo colocar a torcida no estádio num momento tão crítico e tão delicado. Essa briga fora de campo, com certeza, vai influenciar também aí a atitude dos jogadores, mas eu queria saber de vocês até onde vocês acham que isso ajuda ou atrapalha o que vai acontecer nessa partida decisiva. Vou começar pelo PS. Você tá sem som, PS. PS, oi, você tá mudo. Agora sim. No celular, que eu deixo sempre ligado, que eu fui ligar, apertei em outro lugar. Assim, o jogo aberto também. Tá? Assim, acho que o maior problema, tá, Thiago, além dessa questão de pandemia, é a questão do comportamental dos jogadores em campo no clássico, né? Tipo, a gente vê nesse último jogo aí entre Flamengo e Fluminense, a gente viu jogadores cobrando demais de juiz, tanto de um lado como do outro. Os caras esquecem de jogar a bola e fica muito ali no pé do juiz, pilhando muito o juiz. Aí, fim de que a gente perde 9 cartões no jogo. A gente perde muito em questão de espetáculo, né? Porque os caras, em vez de jogar a bola, se preocupam mais em tá apitando para o outro lado, não tá apitando. Aí isso pilha também até banco de reserva, o técnico em si que vai também entrando na mesma vibe, que era para ter o controle, né? Ele também reclama de tudo, aí os jogadores vão nessa também, e assim vai, um vai influenciando o outro, e o futebol aqui perde com isso. E no último jogo não foi diferente, né? Uma jogada de pênalti, uma jogada aérea, 2 gols, mas muitas jogadas duras, tá? Muitas duras mesmo, que mereciam até cartão vermelho se o juiz quisesse dar, né? Muito, muito faltoso, digamos assim. E a gente viu uma queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo, e no primeiro tempo eu vi o Fluminense não jogar bola, só o Flamengo tomar as rédeas da partida, né? Foi um jogo distinto, em que o Flamengo poderia ter feito 2, 3 gols no primeiro tempo, né? Se fosse mais eficiente em suas finalizações. Já o Fluminense no segundo tempo foi quem teve as melhores chances, né? Que poderia também ter feito 2 ou 3 gols se quisesse, se fosse melhor em suas finalizações. Um jogo bem equilibrado, muito faltoso, né? Em que os jogadores pilharam demais o juiz. E o que a gente espera para hoje é uma partida, digamos, mais na bola, né? Uma partida mais jogada, disputada, esquecido mais do juiz, e sendo mais disputado na bola, porque as duas equipes têm essa condição. Apesar de que o Fluminense, né, nas últimas partidas, infelizmente, vem caindo muito rendimento, tá? A equipe que vinha surpreendendo, mas nas últimas partidas aí vem caindo muito rendimento. O Roger terá que dar uma virada aí na chave, né? Porque se quiser ganhar do Flamengo hoje, terá que fazer um jogo perfeito, né? Porque se for jogar esse futebol que a gente viu na última partida, ou até mesmo na semana passada, não será páreo contra o Flamengo. Infelizmente, essa é a realidade. A não ser que, somente se, falando como se fosse um professor de matemática, né, o Flamengo em si não queira mais o Rogério Ceni, os jogadores entrem nessa ideia, queira derrubar o técnico, perca o título
e o Renato Gaúcho assume. Mas aí já é uma outra teoria e a gente não tem como conspirar isso. E aí, Jefferson, o Campeonato Carioca tem importância o suficiente para isso, para que os jogadores possam utilizar essa estratégia que a teoria da conspiração aí do PS, que tem esse peso realmente. É lógico que para o torcedor um Fla-Flu sempre vai ser uma partida com um peso gigantesco, assim como São Paulo e Palmeiras, que desde a década de 90 não se encontravam no Choque Rei no final, e esse ano se encontram depois aí de quase 20 anos, mas a gente sabe que sempre tem um peso diferenciado. Essa final do Campeonato Carioca, ela pode realmente ser esse divisor de águas dentro do Flamengo, caso haja essa derrota para o Fluminense? Eu acho que primeiro, como eu já falei aí no início do programa, Thiago e Paulo Sérgio, e os torcedores do Flamengo que estão aqui conosco, em caso de vitória do Fluminense, como eu falei, amanhã o Rogério Ceni está fora, e no domingo o Renato está chegando com seu óculos de sol lá na Gávea para ser apresentado como técnico do Flamengo. Mas vamos lá por partes, né? Alguns pontos aí interessantes dessa partida. Aliás, começando pelo próprio Campeonato Carioca, que com todo respeito é um campeonato fraquíssimo, né? Em todas as suas vertentes aí. Se a Globo que deixou de patrocinar, eu acho que a Globo até se livrou de um problema, né? Porque é um campeonato fraco em quase todos os aspectos, né? De visibilidade, de patrocínios, e agora, pasmem, meus amigos, né? O campeão hoje, ele só vai levantar a taça, ele não vai receber dinheiro nem tão cedo, né? Porque a Federação Carioca anunciou que existe a premiação, mas só tá faltando dinheiro. Então é a mesma coisa de você estar construindo uma casa sem... Tem, mas tá faltando, né? Mas alguns pontos sobre a partida. O primeiro foi a arbitragem, eu não lembro o nome do árbitro que apitou a primeira partida, mas ele é muito fraco, com todo respeito a ele é muito fraco. Era um árbitro que a todo tempo ficava tentando compensar para um lado, para o outro. Os jogadores do Flamengo, os jogadores do Flamengo, parece que o time do Flamengo, por estar já encorpado, né, tá vencendo títulos aí, eles têm uma característica de times argentinos, né, de pressionar muito a arbitragem, toda a bola eles já chegam ali para tentar intimidar o árbitro e tal. Mas, assim, eu acho que primeiro a federação poderia ter escalado um árbitro com mais experiência. Lá no Rio de Janeiro nós temos dois bons árbitros, né, que é o Bruno Arleu e o veterano Marcelo de Lima Henrique. Acho que são dois bons árbitros lá da Federação Carioca que poderiam ter apitado aí essas duas finais. Mas sobre o jogo em si, eu acho que foi até um jogo, apesar do Flamengo ter mais volume de jogo, mas o Fluminense também criou chances lá, né? O Fred no primeiro tempo perdeu aquele gol. Oi. Deixa eu só trazer o nome do árbitro. O Alexandre Vargas Tavares de Jesus. Foi o árbitro da primeira partida. O seu Alexandre aí muito fraco. Eu nunca vi ele apitando um jogo, né? Com dois grandes times assim, de nome. Então ele deixou muito a desejar no critério da partida. Mas, voltando a falar do jogo, eu acho que é um jogo até equilibrado, apesar do volume de jogo do Flamengo, né? De tentar se impor. Mas o Fred perdeu um gol no primeiro tempo, debaixo das traves. Teve o outro garoto lá, o garoto da base lá também, que perdeu um gol, né? Também, só debaixo das traves também. Então, o cenário para hoje é um Flamengo ainda muito favorito, na minha percepção, né? Um Flamengo que a gente sabe que tem um time fantástico, né? Tem jogadores ali que decidem numa bola e que vai tentar impor o seu jogo, mas clássico é clássico, futebol é futebol. Vence quem acerta mais e quem erra menos, né? Verdade. Esse jogo, o Jefferson falou o placar dele lá no São Paulo e Palmeiras. PS, seu placar para a final do Campeonato Paulista e depois o placar para a final do Carioca. Rapaz, vou manter, tá? Nos dois jogos. Vai ficar o mesmo placar que foi a semana passada. Eu vou botar Palmeiras e São Paulo. 0x0 em São Paulo. Não, São Paulo botar 1x1. São Paulo e Palmeiras 1x1, como de Jefferson, com gols mesmo. Decisão por pênalti. E o Palmeiras tá tendo um azar daqueles, viu, Jefferson, nos pênaltis. Talvez mude amanhã. E assim. Será, rapaz? Olha aí. No de hoje.
E o Flamengo hoje ganha de 2-1 do Fluminense. Olha, a Edneuza está perguntando aqui de que horas é o jogo. O jogo do Flamengo e Fluminense 21 horas. é hoje às 21 horas e 5 minutos. 21 e 5, tem 5 minutos aí. Sabe Deus por quê? 21 e 5, mas está marcado para 21 horas e 5 minutos de hoje no Maracanã, a partida que define o campeão carioca. Jefferson, você deu o placar, você disse que Paulista termina empate com gols, Carioca. Voltando ao Paulista, Thiago, acho que vai ser 2-2, acho que os dois times vão, apesar de muita marcação, vão tentar fazer os gols, e lá vai ser decidido nos É um jogo bom de assistir, 2-2. E Campeonato Carioca, eu acho que o Flamengo é muito favorito, 3-1 Flamengo. 3-1 para o Flamengo, olha aí, a pedrada grande, viu? O torcedor do Fluminense agora botou a mão no coração em casa, viu? O chance de gol, o site que faz as estatísticas, ele está dando no Campeonato Carioca, a probabilidade de título do Flamengo é de 57,2%, a do Fluminense 42,8%. No Campeonato Paulista, ele dá a probabilidade maior de vitória do São Paulo com 55,7% e o Palmeiras com 44,3%. Lembrando que estatística não entra em campo, estatística leva em consideração o passado e com clássico, meu amigo, final de campeonato com clássico, aí é que a estatística não entra em campo de verdade. E a gente vai passar agora, deixa eu já trazer aqui na tela para o torcedor, Campeonato Potiguar. Vamos passando para o nosso campeonato que teve na sua quinta rodada. Tivemos aí Açu e Globo empatando por 1-1, Força e Luz perdendo, jogando em casa por 4-3 para a equipe do Potiguar de Mossoró. Potiguar, de vez em quando, dá um susto na galera, né? O América empatou por 0-0 com o Palmeiras. Que jogo chato, América e Palmeiras, viu? E o ABC conseguiu uma vitória contra a equipe do Santa Cruz num sufoco danado. O time do Santa Cruz vendeu cara essa derrota aí para a equipe do ABC. E o torcedor do ABC, até os 30 minutos do segundo tempo, estava vendo a sua equipe na quarta posição, na quinta posição, com 7 pontos, com 8 pontos, estava com 8 pontos com um empate. Estava abaixo aí na classificação, o torcedor pode ver, o América está com 11 pontos, o ABC está com 10, o Santa Cruz e o Potiguar tem 9, o ABC estava com 8 depois do Potiguar, entre aí o Potiguar e o Globo. O Globo é o quinto colocado com 7 pontos, Força e Luz com 4, Palmeiras, que finalmente teve aí a decisão e perdeu realmente os 12 pontos, tem 3 pontos somente, e o Açu tem 2 pontos. Detalhe aí sobre a situação do Palmeiras, ele perde 12 pontos no primeiro turno. O segundo turno dele não é diretamente, entre aspas, afetado. Ele vai ser afetado na pontuação geral, mas no primeiro turno o Palmeiras de Goiânia fica com 0 pontos, então vai ter que correr atrás, literalmente vai ter que correr atrás do prejuízo nesse segundo turno, a equipe de Goiânia. Caso não consiga correr atrás desse prejuízo, será rebaixada de jogar, disputar aí no final do ano a chance de voltar já no campeonato, para o campeonato de 2022. O detalhe também é que o Palmeiras agora tem como técnico o João Paulo, que a gente conversou aqui quando era técnico ainda do Força e Luz. Ele tem um projeto dentro da equipe do Palmeiras também, sempre estão se esbarrando na caminhada, o João Paulo e a equipe do Palmeiras, e agora é ele que está comandando. Não conseguiu nenhuma vitória ainda nesse segundo turno, mas tem dado muito trabalho para as equipes. Lá na parte de cima, o América e o ABC têm a obrigação de chegarem à final e disputar aí diretamente quem é que vai conseguir a segunda vaga, quem é que vai garantir calendário para o ano que vem. Explicando para o torcedor o que acontece, por que a gente está falando sobre isso. O Globo foi campeão no primeiro turno, nós temos 2 vagas na Série D. Esse ano, as vagas são de ABC e América. Ano que vem, uma dessas 2 vagas já é do Globo. Então, a segunda vaga vai ser do campeão do segundo turno
que é ou ABC ou América, obrigação, tá certo? Pode ser que seja outra equipe, mas essas duas equipes aí, que são as nossas duas principais, elas têm obrigação, né? Campeonato estadual, a gente todo ano começa dizendo que não é parâmetro para nada, e esse ano não só é parâmetro, como é aí também quem vai ser o ponto de corte que vai obrigar uma das duas equipes a disputar o Campeonato Brasileiro com um pouquinho mais de vontade. O campeonato se encaminha, nós temos ainda 2 rodadas, entre elas temos na 6ª rodada, já na próxima rodada, já nesse domingo, no Frasqueirão, ABC e América, a disputa direta pela liderança, e a disputa também para tentar tirar o adversário direto. Por quê? O que é que acontece? O Santa Cruz e o Potiguar e Mossoró têm 9 pontos. Se um dos dois ganhar, vai a 12. Indo a 12 pontos, ABC e América. Quem perdeu o clássico perde a 2ª colocação, faltando somente uma rodada para se definirem os finalistas. O cenário se desenha para uma estrutura extremamente caótica no nosso futebol. E isso, para a gente, é muito bom, que dá uma emoção que o campeonato estadual geralmente não tem. Porém, para o torcedor, é um momento de desespero, praticamente. Esse clássico rei pode definir quem dos dois não vai ter calendário, não vai ficar, como o pessoal gosta de brincar, fora de série para o ano que vem. PS, começando por você. Como é que você desenha essas 2 últimas rodadas? O que é que você vê e o que é que você acredita que vai acontecer nessas 2 últimas rodadas do Campeonato Estadual? Vou lá começar dizendo assim que eu nunca tinha visto um campeonato tão bem disputado como foi o campeonato desse ano. Né? Desde o primeiro turno até agora, no segundo turno, está na boca do povo. Está sendo um campeonato muito bem disputado, não só para o ABC e América, mas colocamos aí no meio da cereja do bolo, né? Mais 2 equipes para esse segundo turno, que é o Potiguar e o Santa Cruz, que quem esperava que o Santa Cruz no segundo turno, ou o Potiguar, ele está com uma campanha dessa, né? E assim, o Palmeiras vem dando trabalho, tá? Tanto para a América como para a ABC, conseguiu arrancar empate no estádio Arena das Dunas, né? Todos os 2 jogos foi 0-0. Assim, se for para falar em chances de classificação, vamos ter que esperar o jogo de amanhã, tá? Porque na última rodada, o ABC vai pegar o Açu. O Açu tá lá para baixo, amigo, sendo goleado por todo mundo. Então tá mais fácil para o ABC. Já o América vai pegar um confronto diretaço, que é contra o Potiguar. E aí, amigo, é outra decisão. O América sai amanhã de uma decisão contra o ABC e já vai para outra contra o Potiguar. E eu digo que se o jogo sair empate, né, entre ABC e América, o ABC ganha lá, o América vai precisar sair do empate contra o Potiguar. Né? Então fica 2 empates, ABC e América. Agora, se a gente for colocar a questão de vitórias ou derrotas, vai ficar complicado, como você bem citou, tanto para ABC como para a América. Mas eu vejo uma América mais conjuntado para esse jogo contra o ABC, apesar de que seja no campo do ABC. Né? O América lá tem tido muitas dificuldades, tá, de mostrar o seu futebol. Um exemplo disso foi quando jogou contra o Fosse Luz, né, que o América abriu o placar de 1-0, cedeu a virada, né, com 2 erros defensivos e conseguiu um empate no finalzinho. Então, aquele jogo ficou muito pesado para a América, né, porque se o América ganhar aquele jogo, ele ia precisar apenas só de 2 empates já para ficar em primeiro ali disparado. Né? Então, agora ficou complicado. É como diz, é correr atrás de prejuízo. E terá que fazer isso na casa do seu arquirrival, o ABC, lá dentro. Né? E o ABC que não tem nada a ver com isso, é o time que, dos 4 que eu citei aqui, né, América, ABC, Potiguar e Santa Cruz, o ABC é o que tem mais chance. Né? Tendo em vista o fator casa, que ele vai jogar contra o América amanhã, e o último confronto, que será contra o fraquíssimo Açu, que só foi goleado nesse campeonato, principalmente nesse segundo turno, né? Então, o Potiguar, digamos, fará uma decisão contra o América também pela última vaga, se o Santa Cruz não aprontar contra o Globo na última rodada. Jefferson, eu estava procurando aqui ver se tinha
as estatísticas também para esse jogo. O Chance de Gol não publicou as probabilidades de cada um, mas olhando de cara, 6 pontos ainda em disputa. Matematicamente, até o Globo ainda tem chance de conseguir essa vaga na final. Vai ficar para você, lógico que o ABC e América desse fim de semana vai definir muita coisa, mas você acha que vai ficar entre ABC e América ou tem chance de alguma das 3 equipes de baixo aí conseguirem surpreender? Olha, Thiago, PS já fez a análise geral aí, né? Falando até mesmo da última rodada, os cenários, mas assim, eu vou seguir um pensamento um pouco diferente do seu. Eu acho que esse clássico vai ser decisivo, sim. Eu acho que apesar das duas equipes chegarem muito, muito iguais para esse jogo, né? São 2 times que estão, me parece, bem aos trancos e barrancos no campeonato, o ABC América. Mas eu acho que vai ser decisivo, porque em caso de vitória para cada um, porque você tira um peso das costas e você pode chegar mais otimista, digamos assim, para a última rodada. Porque em caso de derrota, eu não acredito que principalmente pro América, né, que tem um ponto a menos do que o ABC, em caso de derrota do América, ele já vai chegar com muito pressionado na última rodada, e isso vai dificultar ainda mais aí a sua vida na decorrência do calendário pro futebol brasileiro do próximo ano. Então, eu acho que esse clássico amanhã é decisivo em virtude dessas circunstâncias, né? Claro, tem todo o contexto também de ser clássico. Então, eu acho que pode ser ruim até um empate para os dois, viu? Se a gente analisar direitinho aí, acho que os dois empatando pode ser até ruim para os dois chegarem na última rodada e mais pressionados ainda, e a gente ver aí de repente um Santa Cruz, um próprio Potiguar fazendo o segundo turno com a equipe do Globo. Então eu acho que os 2 times chegam muito iguais, né? O ABC fez contratações, parece que todo dia chega um jogador lá no ABC, mas não consegue jogar, enfim, o jogador não se encaixa. O América também fez dispensou alguns jogadores, fez algumas contratações, mas para trocar o pneu do carro andando, né? A gente sabe que é complicado, demanda tempo, e mais ainda no Campeonato Potiguar, onde a gente já caminha para E essa semana ainda teve uma crítica ao vivo do presidente do clube ao atacante Luan. Disse que Luan jogou sem garra, jogou sem vontade, que só não mandava ele embora hoje mesmo, porque não tinha como contratar ninguém para o seu lugar. É até chato isso, né? O presidente poderia ter guardado isso aí para depois do campeonato, ou então nos bastidores. Acho que acaba jogando um pouco mais de responsabilidade para o jogador, para o próprio elenco da equipe, né? Para o Treco, o Evaristo Pisa. Então, acho que o presidente perdeu uma chance de ter ficado um pouquinho calado aí. A gente sabe que o futebol é muito gestão de grupo, então quem corre em campo são os jogadores e não os dirigentes. Então, eu acho que o clássico vai ser decisivo, sim, e repito, as 2 equipes, não dá aqui para a gente apontar um favorito, né? O América venceu o primeiro com 1-0, só fez o gol, né? O ABC também não conseguiu fazer quase nada, então não dá para a gente esperar também muita coisa desse clássico, não. Então, já aproveitando aqui, tá? Eu sei que você vai perguntar, mas eu já adianto aqui o meu palpite. Eu acho que vai ser empate. Acho que vai ser empate, 1-1. E aí, PS, o seu empate é de quanto nesse jogo? Desculpa, o seu placar é de quanto nesse jogo? O seu empate, eu acho que eu vou junto com o Jefferson aí. O jogo vai ser de 1-1 mesmo. Vai ser um jogo bem equilibrado, né? Não sei se o Alisson vai jogar amanhã, tá? Mas aquilo que a gente já comentou no nosso grupo, que o Alisson já recebeu proposta, né? Para jogar fora. Da mesma forma também que o Alisson Pernambucano, né? Os 2 com W aí já tem proposta para ir para fora. Isso é ruim porque os 2 vão Mas jogar a Série B. A do Alisson foi desmentida já. Foi fake news. Então tá bom.
Bom pro O Wallace Pernambucano, o Náutico está tentando, mas o contrato com o América é um entrave. Sim. 1-1. Por 1-1. O ABC que dispensou Isso o aí, Juninho esse- Quixadá, né? Que também não mostrou que veio, né? A gente não pode também deixar de sinalizar que o jogador só passou por aqui. Se esperava muito dele, era um cara veio com o Silvio Criciúma, o Silvio trouxe ele, né? E se esperava bastante dele, mas ele não mostrou a que veio. Acabou só passando de passagem aqui na equipe do ABC, assim como aconteceu também com a Barca que saiu, a galera que foi embora lá do América. No meio dessa galera que foi embora do América, o Alisson Branco ele era zagueiro titular da equipe do América, acabou saindo, o Ian entrou no lugar dele agora e está conseguindo fazer um bom trabalho, está deixando o Flávio Boaventura no banco de reservas. O América que agora tem dois dos seus principais jogadores, dois jogadores que eram titulares até pouco tempo, o Boaventura e o Felipe Guedes, que agora estão figurando no banco de reservas. Isso mostra o trabalho do Pisa para reformular essa equipe. Mandou um monte de jogador embora, entre eles o Muricy, que também era outro jogador que fazia trabalhos assim, que a gente sempre questionava muito a qualidade do jogador. Teve um dos atacantes também, não vou recordar agora o nome, mas era um jogador que entrava e tinha feito até alguns gols, mas que, segundo o Evaristo Pisa, estava atrapalhando as lideranças da equipe do América e, por conta disso, acabou sendo um dos dispensados. Pois é, a gente vamos fechando o nosso programa de hoje. Vamos chegando ao final, 12 horas e 54 minutos. Hoje a gente fechou em cima da hora, né? Fechamos certinho no tempinho, tudo bonitinho. O pessoal da Web Rádio Mais Parnamirim vai ficar feliz porque vai ter tempo de ajeitar tudo para começar o nosso programa. Daqui a pouco você tem muita informação. Tem o nosso programa jornalístico na Web Rádio Mais Parnamirim. Vai ter live aqui no Facebook. Você pode acompanhar através do facebook.com/Rádio Mais Parnamirim. Você que está com a gente no Facebook, lembra de ativar as notificações para ficar sabendo sempre que tiver alguma live. Hoje temos vários programas, temos, por exemplo, o Feedback de Política e Economia com o Bira, a partir das 4 horas da tarde, onde ele vai estar sempre entrevistando pessoas que trazem informações tanto sobre a nossa política de Parnamirim, quanto também sobre a economia da nossa cidade. No meio da semana tem o programa da Isa Oliveira, trazendo sempre os artistas da nossa terra, apresentando para o público os nossos artistas, para você conhecer o trabalho das bandas, conhecer o trabalho aí dos nossos músicos. Então, ative as notificações, sempre que tiver uma live acontecendo, você já recebe no seu celular. Os nossos links, os links do Mais Parnamirim Esportes, Tiago, eu gosto de ouvir quando eu estou lavando louça, gosto de ouvir quando eu estou fazendo outras coisas, eu não assisto a live. Beleza, aqui no abre.aí/Mais Parnamirim Esportes, você tem todos os nossos links, inclusive os links para o Spotify, para o Google Podcasts, para o Deezer, que são plataformas de streaming onde você pode baixar o programa e ouvir no seu celular a hora que você quiser. Então, todos os programas anteriores estão disponíveis lá. Esse programa daqui a pouco já vai estar disponível também para você baixar e ouvir através do seu agregador de podcast favorito. Finalizando o nosso programa de hoje, eu deixo o meu boa tarde e já deixo também o microfone aberto para o boa tarde do Paulo Sérgio. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Jefferson. Desejar também um feliz aniversário para o Renan, né? Que está completando mais um ano de vida aí. Eu ia arriscar 24, mas vou respeitar pela amizade. E assim, quero só agradecer a todos que estiveram aí junto conosco até aqui agora, né? A Edileuza Pereira, que é uma fãzaça aí do Jefferson, né, Jefferson? Sempre ela está aí contribuindo conosco, né? Com algumas informações também bem importantes. Isso é bom, né? Porque a gente sempre gosta de ter, assim, pessoas junto conosco, compartilhando informação, para que possamos, assim, agregar mais valor na informação, digamos assim, né?
Obrigado a todos aí que estiveram na audiência e a vocês aí pela participação de sempre. Valeu. Valeu, PS. Jefferson Bezerra, boa tarde. Agradecer a todos pela audiência mais uma vez, Tiago, Renan, que está aniversariando em casa, né? É nosso amigo Paulo Sérgio, a Adileuza Pereira, que é uma grande fã do nosso programa, né? Aí também, desde a época da Parna Rádio. Agradecer a todos pela audiência, a todos os torcedores que estiveram conosco aqui e desejar um bom final de semana, com muita saúde e proteção para todos nós. É isso aí. Deixa eu agradecer também a quem esteve conosco aqui nos comentários, a Thelma Campos, Edileuza Pereira e Yuri Souza. Estiveram conosco fazendo aqui a sua participação no nosso programa, no nosso bate-papo aqui de hoje. Inclusive, a Edileuza trouxe informações sobre o Renato Gaúcho, sobre o Aguirre, que vai negociar com a equipe do Corinthians. E se você quer participar, você que está com a gente, você pode... Opa, Michael Lucas também chegou aqui com a gente, bairro Parque das Orquídeas, perguntando se o Carlinhos é hoje. Vamos verificar na programação. Fique ligado aí, daqui a pouco entra o nosso programa jornalístico e a informação vai ser passada sobre a entrevista do Carlinhos. O Yuri também perguntou se a entrevista do Carlinhos é hoje. Fica ligado, já começa o próximo programa e você vai ter todas essas informações. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço. Sábado que vem, 11h30, a gente está de volta, já trazendo o resultado do Grande Prêmio de Mônaco, campeão paulista, campeão carioca e também a definição dos finalistas do Campeonato Potiguar do segundo turno. Semana que vem, muita informação, muita coisa boa aqui no Mais Parnamirim Esportes. Valeu! A Rádio Mais Parnamirim completa um ano no ar, com uma super programação musical e a melhor programação local da cidade. Na Rádio Mais Parnamirim, você tem os melhores programas de entretenimento, programas jornalísticos e as melhores entrevistas preparadas especialmente para você. Siga Rádio Mais Parnamirim nas redes sociais. Siga @Rádio Mais Parnamirim.